Pessoal, graça e paz da parte de Deus. Pastor Rafael presente com você uma vez mais aqui em nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer, desejando sempre a bênção sobre a sua casa, sua família e também sobre o seu ministério. E hoje quero falar sobre esse homem, um poderoso homem, grande homem na presença do Senhor, porém que tem uma fama um pouco negativa por causa de uma tal repreensão, porém eu quero trazer hoje um entendimento a você. Tomé é um homem chamado de incrédulo, uma pessoa que não tem fé, até mesmo porque o texto não fala sobre isso. Jesus diz: Tomé, não sejais incrédulo, né? Mas não disse que ele era incrédulo. Um pouco antes de Jesus morrer, ele pregou uma mensagem na presença dos seus discípulos e disse mesmo claramente que muitos viriam em seu nome, dizendo que era ele. E o próprio Jesus disse: quando este aparecer, não creais. Isto é, Jesus disse: assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá na glória do seu Pai, com os seus santos anjos, com todo o seu poder e majestade. E os discípulos, por muitas vezes, nós vamos ver isso nos evangelhos, que eles não conseguiam ainda entender e compreender a profundidade do que Jesus estava falando. Até mesmo em muitas parábolas, eles diziam: mestre, ensina-nos a interpretação da parábola. E Jesus, por muitas vezes, em particular, ensinava para eles. O próprio Mateus 13 fala sobre isso. Jesus pregou a parábola e eles não entenderam. E Jesus, em particular, lhes explicou a parábola. Então, não dá para definir que eles entenderam em qual ocasião Jesus se referia sobre a sua vinda. Jesus morre, ressuscita, e João capítulo 20 vai falar que ele apareceu para alguns irmãos e Tomé não estava presente. Onde está isso? João capítulo 20, 24 fala assim, ora, Tomé, um dos 12, olha o texto, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus chegou. 25, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, porém ele disse, se não ver o sinal dos cravos, olha o posicionamento desse homem, se eu não ver primeiro o sinal dos cravos em suas mãos, segundo, e eu não meter lá o meu dedo nos seus cravos, e não meter a minha mão do seu lado direito, de maneira nenhuma eu crerei. As pessoas pegam esse texto para dizer que Tomé era um homem incrédulo. Pera. Lá em Mateus 24, Jesus disse, se aparecer alguém dizendo que é o Cristo, não creais, porque a vinda dele será com poder, com glória, com anjos, será uma vinda que o mundo vai conhecer. E Tomé falou, peraí, cadê os anjos? Cadê o poder? Cadê a glória? Jesus disse sim, que ele o ressuscitaria. Ele deixou claro isso aos discípulos. Mas Tomé ficou tão firme na palavra escatológica que Jesus disse concernente à sua vinda, que ele falou, peraí, ele mesmo disse que viria muitos em nome dele, dizendo que era o Cristo, dizendo que era ele que estava ali. Eu preciso de provas. Eu quero provas que realmente é o meu Senhor. Porque muitos podem até vir com marca nas mãos, mas eu quero ver se o meu dedo vai atravessar onde passou os cravos. Muitos podem até vir com marca nas mãos, mas eu quero ver se o lado da pessoa foi furado até o seus rins, até perfurar os seus rins. Ele queria a prova de que realmente a pessoa que estava ali era o seu mestre. Então eu deixo a você uma pergunta. Tomé realmente foi incrédulo ou ele se apegou à mensagem que Jesus pregou? Lendo o texto, olha o que diz o versículo assim, 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, disse, se eu não ver o sinal dos cravos das suas mãos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois, observe que Jesus não foi corrigir Tomé. O texto diz, depois do quê? Depois de entrar, depois de ministrar a paz, depois de todos identificar Jesus, depois, o texto diz, ele chama, disse Tomé, chega-te aqui, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mexe do meu lado. Aí Jesus falou o quê? Olha o texto, não sejas incrédulo, mas crente. Então Jesus nunca disse que Tomé não tinha fé. Jesus não disse que Tomé não tinha fé. Ele falou, não sejas incrédulo, mas crente. E o texto vai dizer, e disse depois Jesus, porque me viste? Tomé disse no 28, e Tomé respondeu e disse, Senhor meu
e Deus meu. Olha que linda palavra. Disse depois Jesus, porque me viste, Tomé, crestes? Então está vendo que Tomé não está crendo porque ele colocou o dedo. Ele disse, eu primeiro preciso colocar o dedo e depois colocar a mão. Eu coloco o dedo nas feridas dos cravos e a mão aonde a lança entrou. E Jesus disse, Tomé, você não está crendo em mim porque você colocou o dedo ou porque você colocou a mão. Porque me viste, isto é, que depois que Jesus provou para Tomé, coloca aqui o seu dedo, pode colocar a sua mão, aí Tomé deu uma declaração, Deus meu e Senhor meu. Aí então os olhos de Tomé identificaram que realmente era Jesus. E Jesus disse, porque me vistes, versículo 28, disse Jesus, 29, porque me viste, creste, Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Muitos outros sinais fez também Jesus. Isso prova que a mão e o seu lado direito foram sinais que Jesus manifestou para os seus discípulos, e não somente esses. A Bíblia acabou de falar que muitos outros sinais Jesus manifestou ali, ainda na presença dos seus discípulos, que não estão escritos nesse livro, porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Quer dizer que isso foi escrito não só para que Tomé cresce, né? Mas para que nós também, isso que o João falou, isso foi escrito para que você também que ouve essa palavra, para que eu que leio, também venhamos crer sem ter que colocar o dedo, sem ter que colocar a mão, porque Jesus disse, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Com isso, eu deixo uma pergunta a você. Tomé realmente não creu ou ele queria sinal? Ele queria a prova de que realmente era Jesus? E eu deixo hoje uma colocação, que muitos têm Tomé como um ponto negativo, eu tenho por positivo, porque Jesus mesmo disse, fazei prova de mim. O próprio Senhor falou, e muitos estão crendo em vários Cristos por aí. Sabe por que razão? Porque está esquecendo das marcas que a cruz causou. O nosso Jesus, ele tem marcas. O nosso Jesus, ele tem sinais. O nosso Jesus, ele aparece. O nosso Jesus, ele prova quem ele é. E muitos crerão no anticristo. Sabe por que razão? Porque não farão mais conta, não farão mais caso de ver as marcas da cruz. Vão crer um Cristo sem cravo nas mãos. Vão crer um Cristo falso, que o seu lado direito não foi furado, não foi transpassado pela lança do oficial que estava ali. Eu preferia ser como Tomé. Eu quero saber se realmente esse é o Jesus. Porque o Jesus que eu conheço, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele leva para o céu, ele prova, ele aparece, ele batiza, Irmão, há necessidade de você provar, é realmente Jesus que está aí? Porque Jesus disse, virão muitos falsos cristos, e quando ele aparecer, não creiais. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Grande abraço.